Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books, eu sou o Carlos e hoje, dando continuidade ao projeto Lendo o Tempo e o Vento, vamos falar da segunda parte da trilogia, O Retrato. Para quem está chegando no canal agora ou ainda não sabe, esse ano eu estou fazendo a leitura do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que é uma obra em 3 partes, mas que na edição mais recente está dividida em 7 volumes. Então, nos meses agora de julho e agosto, eu fiz a leitura da segunda parte, que são os 2 volumes de O Retrato. A princípio, eu pretendia fazer um vídeo por volume, mas como essa segunda parte ela é um livro único, não tem uma divisão muito clara, eu acabei optando por fazer aqui esse vídeo único do apanhado geral do livro. Muita gente que começa a leitura de O Tempo e o Vento acaba ficando apenas na primeira parte, o arquipélago. E lendo agora o Retrato, dá para entender por quê. Embora a escrita do Érico Veríssimo continue genial, a história seja muito boa, com uma fluidez muito fácil de se acompanhar, com personagens cativantes, ela não tem um andamento tão rápido, tão aventuresco como da primeira parte, né? Aqui nós já estamos na virada do século XIX para o século XX, e aquele povoadinho que começou lá nos primórdios do nada, ele agora já é uma cidade pequena do interior, mas já é uma cidade. Da mesma forma que o Érico faz na primeira parte da obra, aqui também ele inicia num determinado ponto e depois retorna ao passado. Mas toda a ação do livro praticamente se concentra em um único personagem, que é o Rodrigo Terra Cambará, que é bisneto do Capitão Rodrigo lá da primeira parte. O livro começa com a queda do Getúlio Vargas, em que a família do Rodrigo, que estava no Rio de Janeiro, porque ele estava envolvido com a política da época, retorna aí a Santa Fé, ao casarão, e nós temos então o Cuca Lopes, e que é um fofoqueiro de primeira. Então ele sai pela cidade conversando com um, com o outro, sobre essa volta, esse retorno do Capitão Rodrigo. E aí nós então temos esse primeiro contato com o personagem indiretamente, porque nós sabemos dele o que nós ouvimos da boca de outros moradores da cidade. E nós percebemos então que as opiniões sobre o Rodrigo são bem diversas. Então tem gente que acha que ele é um político maravilhoso, outros já acham que ele é corrupto, que ele não passa de um adúltero. E quando ele aparece, já é lá no passado, que ele está com 24 anos, ele está retornando à cidade depois de terminar seus estudos de medicina. Ele tem dentro de si aquele ímpeto da juventude, aquela vontade de modificar a cidade. Então ele vem cheio de boas ideias, de boas intenções, ele quer transformar a Santa Fé num exemplo de cidade, os moldes que ele viu em Paris, só que aos poucos ele vai perdendo esse ímpeto com o qual ele chega, O Érico faz até uma comparação bastante interessante, que da mesma forma que o Rodrigo Cambará, o Capitão Rodrigo, chegou empunhando a espada, ele chega também empunhando o diploma para transformar a vida daquela cidade. E logo que acontece então esse retorno do Rodrigo à cidade, ele se encontra com o irmão Toríbio e eles vão circulando pela cidade, encontrando um e outro, conhecidos da infância. O Toríbio vai mostrando as mudanças que foram acontecendo na cidade e o Rodrigo vai expondo também as ideias que ele tem para o desenvolvimento ali do local. Eles relembram então vários episódios da infância, que é uma parte muito interessante do livro, e é nesse passeio também que o Rodrigo fica sabendo dos desmandos ali do governo local. E ele resolve então montar um jornal de oposição para tentar acabar um pouco com aquele mando do local.
Mas a situação acaba não saindo como ele esperava e ele é forçado então a desistir dessa ideia. Como esse jornal político não dá certo, o Rodrigo resolve então focar na sua vida pessoal e profissional. Ele monta um consultório, começa a atender a população mais pobre da cidade, mas ele confessa que ele tem nojo das pessoas, que ele não gosta de sentir o mau cheiro delas. As pessoas vêm justamente da periferia da cidade, principalmente dos dois bairros, chamados Sibéria e Purgatório. Por aí dá para ter uma ideia, né, da condição de vida que essas pessoas tinham. E durante todo o livro nós vemos essa mudança de opinião do Rodrigo. Às vezes ele tem boas ideias, ele tem boas intenções, boas ações, ele é uma pessoa muito querida, mas também é capaz de atitudes, né, bastante complicadas. Ele se envolve com várias mulheres casadas, e não tem assim muito respeito, aliás, não tem nenhum respeito por elas. Ele gosta da boa vida, ele gosta de se vestir bem, de beber, de trazer comidas importadas. Então o Rodrigo se apossa ali do casarão da cidade e começa a dar festas, jantares. E quem cuida dele, de toda a organização ali da casa e dele, é a tia Maria Valéria, né, que aparece bastante lá na primeira parte também, e que aqui ela faz, embora ela não seja tão visível como as outras mulheres anteriores, mas nós vemos que ela tem aqui a mão de ferro ali para comandar tudo. No decorrer de todo esse livro também nós vemos o desenvolvimento não só da cidade, mas também do mundo, através das notícias que chegam a Santa Fé e também das novidades tecnológicas. Nós vemos aí a chegada do cinema, do carro, dos trens e tantas outras maravilhas da tecnologia, em grande parte trazidas pelo Rodrigo. Nesse segundo volume, nós temos também bastante política, a política do início da nossa República, e nós vemos o Rodrigo se envolvendo com isso, não só lá no início do jornal, mas com várias discussões com outros personagens aí no decorrer da trama. Inclusive tem uma discussão bastante interessante que mostra aquelas ideias de superioridade racial, que foi quando começaram a chegar os primeiros colonos para o Rio Grande do Sul, os colonos alemães. Tem aí já a discussão sobre a superioridade da raça ariana, que mais tarde, né, levaria ao nazismo e à perseguição aos judeus. Dois outros fatos mundiais têm um destaque bastante importante aqui no livro, que são a passagem do cometa Halley, que era esperado por muitas pessoas como um prenúncio do fim do mundo, e o início da Primeira Guerra Mundial, com a consequente perseguição também aos alemães, que já estavam bem estabelecidos aqui no sul do país. E tudo isso discutido, né, de forma brilhante, com diálogos maravilhosos. Então o livro ele é bastante rico nesse aspecto, para a gente ter um contato com os pensamentos, né, com a filosofia da época, com as correntes políticas e filosóficas que estavam em voga aí nessa virada de século, nesse início de República Brasileira. E no final do livro nós temos então um retorno à situação do início, com a família chegando para se reunir no casarão da cidade, porque o Rodrigo acabou de voltar do Rio de Janeiro e não está bem de saúde, está aí com o coração fraco, e nós vemos então já os seus filhos crescidos e também já com um antagonismo político bastante forte, que eu acredito que vai ser a tônica da terceira parte da obra. O ritmo dessa segunda parte ele é bem mais lento que o primeiro, mas ele é bastante interessante, porque no primeiro, como nós vimos
o desenvolvimento, a criação do Estado, nesse aqui nós já vemos o desenvolvimento e a entrada do Rio Grande do Sul já numa situação de mais civilizatória. E bastante interessante aqui é o contraste entre os dois irmãos. O Toribio, ele é muito mais interessante, o personagem é muito mais interessante do que o Rodrigo. Todas as vezes em que ele aparece, ele tem tiradas muito inteligentes, muito engraçadas, mas ele aparece muito pouco, porque ele fica quase que todo o tempo na fazenda. E isso eu acredito que tenha sido proposital. Então, à medida que o Rodrigo vai chegando, vai trazendo essas novidades tecnológicas e desenvolvimento para a cidade, isso vai afastando cada vez mais aquelas pessoas mais tradicionais, no caso aqui o seu irmão e o seu pai, que vão se retirando para a fazenda, passando lá longos períodos. E então eu acho que o que o Érico quis mostrar aqui foi justamente esse contraste, né, do fim do tradicionalismo. E finalmente o título do livro se refere a um retrato dele que é pintado por um pintor espanhol que reside ali na cidade e que tem nesse retrato a sua obra-prima. E durante todo o livro nós vemos também os questionamentos do próprio Rodrigo em relação ao que ele está fazendo da vida dele, do que ele acredita, deixa de acreditar, das atitudes, principalmente as erradas, que ele toma na vida. E o retrato lá, sempre parecendo inquiri-lo, sempre parecendo mostrar a ele no que ele está errado e o que ele deveria mudar na sua conduta. Isso daí fica claro também uma referência ao Oscar Wilde, né, ao Retrato de Dorian Gray, só que ao contrário, né, aqui da forma normal, que o retrato permanece o mesmo enquanto a pessoa vai sofrendo, à medida que vai envelhecendo, vai mostrando na sua fisionomia mesmo, no seu caráter, os desvios que vai cometendo na vida. Então é isso, muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, comente se você já leu ou pretende ler O Tempo e o Vento. E eu vou continuar fazendo a leitura. E eu não sei ainda se na terceira parte, que é dividida em 3 volumes, se eu vou fazer vídeo individual para cada volume ou se eu vou fazer um apanhado geral no final dessa terceira parte. Vai depender de como os livros forem estruturados e divididos. Tá bom? De qualquer forma, eu espero vocês nos próximos vídeos. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.